O STF tomou uma decisão sobre contratação de PJ que está assustando muita empresa por aí. Só que a maioria entendeu errado o que essa decisão significa. Tem empresário entrando em pânico, achando que vai ter que contratar todo mundo de carteira assinada, e tem contador falando que a PJ acabou. Tem advogado postando no X como se fosse o fim do mundo. E eu tô aqui para dizer que não é nada disso. Mas sim, tem um risco real aqui e ele é específico. Ele atinge um perfil específico de empresas, e se você tem gestor de tráfego, copywriter, CS, contratados como PJ, você precisa ver o que eu vou trazer para você neste vídeo aqui. Então eu vou te mostrar exatamente o que o STF decidiu, sem drama, mas também sem juridiquês. O que caracteriza um vínculo empregatício, mesmo com um contrato de PJ assinado? Por que empresas digitais são as mais vulneráveis nesse assunto? E o que é que na prática separa um PJ com risco de um PJ que aguenta qualquer tipo de fiscalização? E no final, eu ainda vou te mostrar como calcular o passivo trabalhista que pode estar se acumulando na sua empresa hoje sem que talvez você saiba disso. Então fica aqui, porque esse vídeo pode evitar um problema grande que chegará sem aviso prévio na sua empresa e que quando chegar, se chegar, tomara que não, mas se chegar, vai custar muito caro, porque vai pegar um período do passado grande e talvez você não tenha dinheiro para pagar isso tudo. Primeiro, o que o STF realmente decidiu? Então, em abril de 2025, o ministro Gilmar Mendes, do STF, tomou uma decisão e ele suspendeu de forma temporária todos os processos trabalhistas no Brasil que estão discutindo se a contratação PJ é regular ou irregular. Isso não significa que a PJ ela é ilegal. Significa exatamente o oposto. O STF ele reconheceu que esse tema precisa de uma decisão definitiva e enquanto essa decisão definitiva não vem, os processos ficam parados. O caso que vai definir tudo isso se chama o tema 1389 e ele ainda não foi julgado no mérito, no ponto que mais importa. O STF vai decidir basicamente três coisas. Se a contratação PJ ela é constitucional, ela é regular, e quem é que tem competência para julgar esses casos, se é a Justiça do Trabalho ou se é a Justiça Comum. E mais, de quem é a obrigação de provar se é regular ou não esse trabalho PJ. Mas aqui vem o ponto que a maioria ignorou. A suspensão ela é temporária e quando o julgamento acontecer, todos esses processos que estavam parados vão voltar a correr de acordo com aquela decisão do STF. Então, se a empresa usou esse período para não fazer exatamente nada e ficar no mesmo lugar, talvez ela esteja com o pior tipo de planejamento que tem. Então, o empresário ele precisa entender é o seguinte: a janela está aberta agora. Você tem um tempo para arrumar a casa antes do veredito final, isso é uma grande oportunidade. Mas você precisa tomar cuidado, porque tem algo que ainda não mudou e que nunca vai mudar. A lei ela é muito clara. Se uma relação ela tem 4 elementos específicos, ela é uma relação de emprego. Então não importa se o contrato diz que não é relação de emprego, não importa se a pessoa tem CNPJ, não importa se ele emite nota fiscal. Se tiver os 4 requisitos, terá vínculo de emprego. O princípio que rege isso tem nome, é a primazia da realidade, que acontece muito na área trabalhista. Então isso significa que um juiz ele tem o poder de olhar para a relação, como ela funciona no dia a dia e ignorar todos os papéis a respeito daquilo. Então é importante saber quais são esses 4 elementos. Primeiro deles, subordinação. A empresa manda, o funcionário obedece. A empresa define horário, cobra presença, dá ordem direta, pune quando alguém não cumpre, exige lá um atestado, então tem uma subordinação, um controle muito grande. O segundo requisito é a pessoalidade. Então se o contrato ele é feito com a pessoa específica e ela não pode trazer ninguém para substituir ela ou alguém para ajudar, é ela mesmo que tem que prestar esse serviço, não pode delegar, não pode usar a estrutura de empresa, existe a pessoalidade. Isso é típico de empregado. Terceiro ponto, habitualidade. Então não é um projeto pontual, não é um evento ou um encontro, é rotina, é dia a dia, se vê todo dia, se encontra todo dia e tem essa frequência, típico de empregado. O quarto é a onerosidade. Então se a pessoa recebe todo mês ali um valor fixo por esse trabalho que ela presta de forma habitual, eu tenho esse requisito da onerosidade cumprido também. Esse é o típico salário. Agora, por que as empresas digitais são especificamente vulneráveis aqui? Porque o modelo de operação no mercado digital, em muitos casos, tem 3 funções que vivem exatamente numa zona de risco, onde é muito próxima a rotina do que seria um CLT, do que seria um trabalhador PJ. Então pensa no gestor de tráfego, que ele cuida da verba de anúncio de várias empresas. Só que, no passar dos dias, é exigido que ele
chegue na empresa no determinado horário por conta da reunião e que ele só saia no horário de almoço e depois logo ele volte porque ele tem outros compromissos e obrigações e que ele não vai embora da empresa antes de um determinado horário, e aí você começa a meio que gerir ele por horário, ao invés de gerir por entrega. Nesse caso, a sua subordinação, ela está se parecendo mais com o CLT do que com o PJ, aí você começa a atrair um risco. Agora pensa no copywriter. A empresa exige dele uma determinada quantidade de entregas, só que ela remunera um valor fixo mensal garantido. Independente se ele fizer 10 entregas, 15 entregas, 20, é um fixo garantido exatamente como funciona um CLT. Agora vamos falar do CS, por exemplo, aquele cara que cuida do sucesso do cliente. Ele está lá atendendo os clientes constantemente pelo WhatsApp, até que em determinado momento ele percebe que não pode estar disponível no período da tarde. Então ele pede para uma pessoa de confiança dele cuidar do WhatsApp naquele momento. Se o empresário diz, não, eu exijo você fazendo a função de CS, a gente está diante de uma pessoalidade. Pessoalidade é típico de CLT. Então se esse conteúdo está abrindo um ponto cego que você não tinha visto antes em funções importantes dentro do seu negócio, já se inscreve aqui no canal para acompanhar conteúdo sobre isso que eu trago novo toda semana e te ajudo a entender o que realmente importa nessa relação entre empresas, funcionários ou também empresas e governo, e aí você pode tomar melhores decisões à frente do seu negócio. Mas antes de você sair daqui desse vídeo já querendo demitir todo mundo, assinar carteira, entender que o PJ não funciona, o que não dá certo, calma. O STF não disse que a PJ acabou. O STF nunca disse isso. Na verdade, o mesmo STF tem diversas decisões consolidadas dizendo exatamente o contrário. E aí eu vejo, por exemplo, a DPF 324, o RE 958252, a ADC 48, todos reconhecem que as contratações de PJ é legítima, constitucional e dentro da lei, desde que sigam o formato típico do PJ. O que o STF, qualquer área da justiça combate é a fraude. Então, um CNPJ de fachada e a pessoa é tratada como funcionário, ela é funcionária e vai receber todos os direitos de funcionária. Agora, uma PJ bem estruturada, com autonomia real, liberdade de método, horário flexível, possibilidade de substituição, ausência de pessoalidade, entre outros pontos, atendendo múltiplos clientes, é uma relação completamente legalizada. Foi, é e continua sendo. A diferença, então, está no que eu chamo de PJ de risco e PJ blindada. Deixa eu te mostrar exatamente o que separa uma da outra. Na PJ de risco, o trabalhador, ele tem um contrato, emite nota fiscal, mas ele cumpre horário, recebe salário fixo, se precisar ficar ausente tem que levar atestado médico, não pode pedir para ninguém fazer o trabalho dele. Esse cara é mais parecido com um funcionário CLT e se ele pedir direitos de CLT, ele vai ganhar na justiça. Agora, a PJ blindada, o trabalhador, ele tem uma PJ, emite nota fiscal, mas ele recebe por trabalho entregue, ele tem liberdade de horário. Quando precisa colocar outra pessoa fazer o serviço, ele pode colocar. Quando ele não vai trabalhar num período, ele só diz eu não vou trabalhar e ele não tem punição, ele não tem desconto, ele não tem que juntar atestado médico, então ele tem muito mais liberdade e ele é medido pelo resultado do trabalho que ele entrega e não pela presença física ou por uma subordinação que controla o horário e a vida dele. Então esses detalhes práticos é o que fazem a diferença na hora de uma contratação e principalmente na fiscalização ou num processo. O contrato sim precisa ter cláusulas importantes e claras. Ninguém deve deixar de lado um bom contrato, mas ele é só uma das peças dessa equação enorme e que de fato no final vai te deixar blindado e seguro. Então lembra, o foco do PJ precisa ser o entregável, não o cargo, não o horário, não uma responsabilidade geral, mas tarefas específicas. Aliás, quem conseguiu fazer isso no modelo brilhante que funciona e que é validado em quase todas as decisões na justiça é o próprio iFood ou o Uber, por exemplo. Então eles são exemplos a se espelhar e olha só que curioso, na medida que o iFood controla cada entrega que o motoboy faz, quando ele começa, quando ele termina, a performance dele, a qualidade e a satisfação do cliente, na prática, gente, ele está controlando até muito mais a vida da pessoa do que se fosse CLT. Um motoboy CLT, ele sai para fazer entrega e o dono do restaurante nem sabe se ele parou num posto de gasolina para tomar um café e atrasa a entrega e fica lá batendo papo no horário de trabalho. A verdade é que a fiscalização e a justiça não está pronta para acompanhar toda a tecnologia que a gente tem, mas o que diz se é CLT ou se é PJ são as decisões judiciais sobre esse assunto. E as decisões judiciais estão olhando para isso hoje dizendo, se você cobra um horário de entrada e um horário de saída e faz uma subordinação assim muito chefão das antigas, sabe? Então ele é CLT. Agora, se você controla por sistemas, por aplicativo, por software e olha para a entrega e olha para o resultado, pedir, tá aqui o prazo, fez bem feito, pontuação, bonificação, remuneração, PJ. Não é só isso, tá? Mas isso é um dos pontos principais. Então, na prática, o que você deve fazer hoje? Primeiro, faz um inventário, lista todos
todos os PJs que você tem na sua operação. Para cada um, responde honestamente essas perguntas. Essa pessoa tem horário fixo? Ela recebe um salário fixo todo mês? Ela só atende a minha empresa e eu não posso aceitar outra pessoa para substituir ela? Então, essas características, se a resposta for sim, para pelo menos 2 dessas perguntas, você está numa zona de risco. O que eu faria no seu lugar? Eu revisaria junto com um advogado especializado, e a gente tem pessoas na equipe para isso, esses contratos, as suas rotinas, o seu tratamento com a equipe. E eu faria mudanças para ontem, para se adequar exatamente ao que é a realidade de PJ legalizado, enquanto o STF não toma a decisão final desse assunto. Mesmo que você não tenha uma discussão de processo trabalhista sobre isso. Porque se você aproveitar essa janela de oportunidade, você vai regularizar a sua operação e quando vier a decisão do STF dizendo o que dá ou o que não dá direito, se tinha alguém dentro da sua empresa pensando em abrir um processo porque a situação ela era não tão regular, agora com as notícias todas saindo, ela vai ver que ela se encaixa exatamente num modelo de trabalho PJ regular. Porque a gente sabe que na prática a diferença de custo entre um trabalhador CLT e um PJ talvez é toda a margem de lucro que o negócio gera. A diferença de custo ela é muito grande. Então no começo desse vídeo eu disse que a maioria entendeu errado o que o STF decidiu. E é isso mesmo. O STF não proibiu a PJ. O STF está construindo as regras definitivas do jogo. E enquanto essas regras não chegam, o risco ele não desapareceu. Ele só foi pausado por um momento. A empresa que usa esse tempo para estruturar vai estar mais protegida quando o veredito final chegar. E a empresa que não usar essa estruturação vai receber um veredito, talvez de surpresa, com custos retroativos e um passivo acumulado grande. Então, a pergunta ela é simples. Qual o tipo de empresa você quer ter? Se você quer continuar tendo clareza sobre riscos jurídicos reais do seu negócio, sem juridiquês e sem drama exagerado, com informação prática, aplicável, útil para o seu negócio, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo, com profundidade, com qualidade, com experiência prática de quem de fato trabalha com isso no dia a dia. Se você ficou com alguma dúvida específica, coloca aqui nos comentários que eu vou ler, trazer respostas e quem sabe eu uso até esse tema dos comentários para gravar um próximo vídeo aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de clicar no botão de gostei e compartilha com um amigo empresário que possa estar passando por dores a respeito desse tema da contratação PJ. E agora, por último, se você quer fazer uma auditoria real na sua operação, entender se o seu contrato é forte, se a sua operação está estruturada, usa o link que está aqui na descrição do vídeo para falar com um especialista aqui do meu escritório. Entra em contato que ele vai te ajudar. E a gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!